Ei, psiu, você aí? É, você mesmo. Está cansado de procurar informações seguras na internet e só encontrar tretas ou fake news? Não se preocupe, você está no lugar certo. Pode se sentar, pegar a pipoca e ficar tranquilo, porque o tema do vídeo de hoje é bastante maquiavélico. Niccolo di Bernardo de Machiavelli, mais conhecido como Nicolau Maquiavel aqui no BR, foi um importante filósofo político do século XV. Nascido na região florentina, Nicolau Maquiavel viveu sob intensas influências renascentistas, que posteriormente se manifestariam em suas obras literárias. Aos 29 anos, ingressou como um funcionário público e por 14 anos vivenciou os bastidores políticos de sua época. Por meio desse contato direto com a política, pôde recolher preciosas informações que dariam origem à sua mais famosa obra, O Príncipe. E é sobre esse livro que falaremos hoje. Olá, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Meu nome é Ingrid e hoje eu tô aqui para comentar com vocês uma das principais obras de Maquiavel, O Príncipe. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que todos os comentários que eu estou fazendo aqui são baseados em um vídeo do Olavo de Carvalho, que eu vou deixar em algum lugar aqui, ou no link ou no card, enfim, vai estar em algum lugar para vocês poderem acessar e assim entenderem o que ele falou e os comentários que eu estou fazendo aqui. Belezinha? Devido às diversas interpretações sobre Maquiavel, o Príncipe, e muito se utiliza do senso comum e do achismo para interpretar a sua obra, eu aqui vou fazer algumas perguntas para vocês entenderem como vocês percebem a obra do autor. Bem, a primeira pergunta é: sua obra nada mais é do que um vislumbre hipotético de como deveria ser um governo ideal? A segunda: Maquiavel, em O Príncipe, descreve unicamente as formas de chegar ao poder? Terceiro: ele é responsável pelo pensamento sórdido de que os fins justificam os meios? Quarto, e por último, ele incentiva a amoralidade e a falta de escrúpulos? Bem, se você respondeu sim para alguma das perguntas que eu fiz, pode ter certeza, parabéns, que você está totalmente errado. Sim. Eu sei que é triste falar isso, mas a verdade é que muita gente interpreta erroneamente as obras de Maquiavel. E por isso que eu vou discutir uns pontos bastante importantes para a gente entender com precisão do que se trata os seus conceitos. Vocês sabiam que Maquiavel fundou a ciência política moderna? Pois é, pode até parecer um absurdo, mas é verdade. Antes dele, todos os filósofos se ocupavam de descrever o governo como deveria ser. E a partir de Maquiavel, se instaura na ciência política a descrição do governo como ele realmente é. Ao longo de suas obras, e principalmente no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele fala principalmente sobre como o governo de Roma se comportava, e ele claramente enfatiza que é preciso, para que um bom governante haja, conhecer o passado e conhecer a história do seu povo, principalmente se espelhar em grandes personalidades passadas, em grandes governos passados, para poder fundar o seu de uma maneira mais segura. Então é interessante pensar assim, porque no vídeo do Olavo de Carvalho, ele comenta justamente que a obra de Maquiavel nada mais é do que uma ilusão de um delírio de como deveria ser um governo ideal. Só que ele não se ocupa em dizer como deveria ser um governo ideal, porque a função dele é descrever o governo como ele é e assim dar aconselhamento sobre como se manter no poder. Apesar dessa fama de ser um sujeito terrível e do mal, Maquiavel é longe disso. Antes de tudo, a gente precisa entender que ele não descreve as maneiras de como chegar ao poder. Na realidade, a obra dele, O Príncipe, mais se trata de como se manter no poder. Tanto é que nós dizemos que seu caráter normativo é a conservação do poder. É interessante dizer isso porque o Olavo de Carvalho, em muitos momentos, diz que Maquiavel, ele até se porta como um grande detentor das maneiras de como chegar ao poder, sendo que não é bem assim, a gente sabe. Maquiavel, por viver numa intensa época da Itália, ou melhor, das diversas comunidades que existiam na Itália, ele vivia sob constantes conflitos, constantes guerras. Então, para ele era essencial que um governante soubesse se manter no poder e ali permanecer. Por isso que é interessante a gente observar sobre essa conjuntura histórica, que na verdade Maquiavel não é um sujeito terrível e que simplesmente quer chegar ao poder e deter o poder. É bem longe disso. Maquiavel, na verdade, só quer descrever como nós devemos nos manter no poder e para isso ele usa de artifícios bastante peculiares. Bem, como eu acabei de falar, Maquiavel usa de valores bastante peculiares para descrever como um governante deve se manter no poder.
E é interessante a gente pensar sobre isso, porque nós precisamos pensar, antes de tudo, sobre a conjuntura política. Como ele vivia numa região com bastante conflito, bastante atrito, era necessário que o governante soubesse manipular muito bem, soubesse utilizar da força e da violência para se manter. Então, não é que ele apoia qualquer atrocidade ou coisas obscuras. Não. Muito pelo contrário. Na verdade, Maquiavel, ele afirma que dentro da conjuntura política, dentro das forças políticas, é necessário sim que o governante utilize de força para conseguir se manter no poder. Mas não quer dizer que ele apoia a moralidade, muito pelo contrário. Maquiavel, em diversos capítulos, em diversas falas, ele afirma que sim, o governante precisa ser bom, precisa ser dotado de uma capacidade esplêndida. Só que ele também entende que o ser humano é naturalmente ruim, o ser humano tem características de corrupção e animalescas. Então, para ele, um governante que sabe bem manipular, sabe bem governar, é aquele que se utiliza do seu caráter humano, ou seja, da bondade, das suas virtudes, e também do seu lado animalesco, que é a maldade, a sua obscuridade. Então é interessante pensar sobre isso. E sempre quando a gente fala sobre isso, vem uma frasezinha na nossa cabeça: os fins justificam os meios. Quem nunca, ao longo do ensino médio, ao longo da vida acadêmica, ouviu isso pelo menos alguma vez? E nem vamos colocar isso dentro da política, a gente fala isso na vida comum. Mas os fins justificam os meios? Bem, não é bem assim para Maquiavel. Ele não é a favor da moralidade. Mas como eu já falei, ele acredita que sim, dentro da conjuntura política, é necessário que o governante saiba muito bem usar da força, usar da opressão para conseguir se manter. Então, não. Você que acabou de fazer uma besteira de trair seu namorado, não usa essa frase, porque ele não aprova a moralidade. Eu acho que até aqui já deu para perceber a importância de Maquiavel para a construção do pensamento ocidental. Sua obra, sua vida e seus pensamentos são estudados até hoje, e o que já indica uma grande importância. Só para vocês terem ideia de um pouquinho mais de sua relevância para a conjuntura política, simplesmente Napoleão Bonaparte, um grande conquistador, leu as suas obras e possivelmente se inspirou em alguns dos seus aconselhamentos para guiar sua vida política. A gente não pode usar do senso comum e de interpretações prévias muito usuais para entender a obra maquiavélica, porque é muito profunda e existe uma série de contextos interligados, como por exemplo o Renascimento, a ascensão da burguesia, pouco a pouco ia se ascendendo, a diferenciação do Estado e da Igreja. Bem, várias e várias mudanças estavam acontecendo e ele simplesmente estava no centro daquilo tudo. Logo, é interessante a gente pensar, porque a primeira vez que eu li a obra maquiavélica, eu já comecei a ler com uma perspectiva totalmente deturpada, de que eu ia encontrar detalhes sórdidos, assustadores, sombrios, quando na verdade o que eu encontrei foi um homem que soube muito bem ler a sua conjuntura histórica e fazer análises muito precisas sobre o que estava acontecendo. Portanto, nada mais justo do que a gente considerar Maquiavel um grande interpretador da sua época. E por isso eu convido você a ler a obra original e entender um pouquinho melhor com as palavras dele como aquela Europa estava sendo fundada. E nada mais justo do que você ter acesso ao conhecimento preciso, ao conhecimento certo, ao conhecimento original, para entender como realmente funciona o pensamento maquiavélico e a sua conjuntura. Bem, tudo que eu queria dizer é que Maquiavel realmente é um pensador bastante interessante e é muito importante que a gente não se prenda a nenhuma interpretação secundária, mas que a gente realmente formule nossos pensamentos, nossas concepções e reflexões, e assim a gente possa construir um conhecimento mais sólido e mais interessante.